revelado o destino profético do marido infiel, milagres e curas divinas em 7 dias. Maria, uma mulher de fé inabalável, sempre foi a alma da igreja de São Miguel Arcanjo, a capela mais antiga de sua pequena cidade. Com seus 35 anos de vida, sua devoção se manifestava em cada oração, cada canto de louvor e cada festa dos santos. Contudo, um dia, sua vida virou de cabeça para baixo, quando descobriu que seu marido, João, havia cometido a traição mais amarga que se pode imaginar. Ele a trocou por uma amiga próxima. O coração de Maria, que pulsava com amor e fé, agora se encontrava dilacerado, tropeçando na desconfiança e na dor. Desesperada, Maria não viu outra saída que não fosse a sua comunidade de fé. Ao buscar o consolo do pastor Carlos, homem de espírito humilde e coração sabedor, ele a olhou com compaixão e disse: "Não abandone sua fé, Maria. O Senhor tem um plano para João. Participe da nossa campanha de oração de 7 dias. Vamos clamar por milagres." E, mesmo com lágrimas nos olhos, Maria concordou, um fio de esperança acendendo em seu coração. Naquela noite, a capela se transformou em um verdadeiro santuário de orações. Luzes brancas dançavam nas velas acesas, enquanto vozes se erguiam em adoração. Amigos de Maria e toda a condomínio se uniram, promovendo vigílias de súplicas. "Curas estão a caminho!" gritava um dos fiéis, enquanto outros compartilhavam testemunhos de graças recebidas. Ao final do culto, um homem que há anos enfrentava problemas de saúde levantou-se totalmente curado, levando todos à loucura. A presença de Deus estava ali, palpável, envolvendo cada um como um abraço caloroso. Durante o 3º dia de jejuns, Maria acordou com uma passagem sussurrando em sua alma: "Ora e sem cessar." Aquela mensagem a impulsionou a lutar, não apenas contra a traição, mas também contra a dúvida que tentava infiltrar-se em seu coração. "É possível que João possa ser transformado?" pensou, mas a fé começou a superar a incredulidade. No 6º dia, algo extraordinário aconteceu. Uma senhora com o dom da profecia se aproximou de Maria e declarou: "Deus me revelou que seu marido não é apenas um homem perdido. Ele será um testemunho vivo do teu amor e fé. Prepare-se para as maravilhas que estão por vir." As palavras ecoaram no coração de Maria, entrelaçando esperança e nervosismo. Como poderia se firmar numa promessa tão grandiosa? Finalmente, chegamos ao 7º dia, um culto especial que prometia ser um divisor de águas. A expectativa na capela era palpável. A cada segundo, Maria sentia o peso do seu coração aumentar, mas a fé começava a ser mais forte que a dor. Ao olhar para a porta da capela, esperando por João, um silêncio profundo caiu sobre todos. E, de repente, ele apareceu. Tomado pelo choro, João entrou na capela clamando por perdão. Por instantes, o tempo congelou. E agora, Maria conseguiria ver sua fé se manifestar em um milagre? O que acontecerá agora nessa nova jornada de amor e perdão? Os olhares da congregação estavam todos voltados para João, e a atmosfera da capela pulsava com uma mistura de expectativa e temor. Maria, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sentia seu coração dividido entre o amor que ainda nutria por seu marido e a dor da traição que havia marcado sua alma. "Perdão, Maria!" exclamou João, a voz embargada pela emoção. Ele caminhava hesitante, as mãos trêmulas, como se cada passo o levasse mais perto da redenção. "Eu errei, eu fui um tolo e nunca pensei que pudesse te fazer tão mal. Eu me afastei do caminho, mas algo mudou em mim." Maria sentiu um calor invadir seu peito, um sopro divino que a encorajava a ouvir seu coração. Ela olhou para o rosto dele, cansado e arrependido, e mesmo com todo o peso da injustiça carregada, houve algo ali que a fez lembrar do homem que amava. A lembrança dos risos, dos sonhos compartilhados, das orações em conjunto antes de dormir. "João", ela começou, a voz suave, mas cheia de determinação. "Eu não sei como iremos consertar isso. O que você fez me feriu profundamente. Mas eu também sei que o nosso Deus é um Deus de recomeços.
Eu preciso de tempo, mas estou disposta a tentar. As palavras da mulher tocaram o coração de João como uma brisa fresca após uma tempestade. Ele se aproximou ainda mais, um gesto tímido, quase hesitante. Vou me esforçar, Maria. Quero restaurar nosso lar. Vou buscar a ajuda do Senhor e de todos aqui. Farei tudo o que for necessário para que você possa confiar em mim novamente. Neste momento, o pastor Carlos subiu ao altar e a congregação, que observava em silêncio, começou a se levantar, em resposta ao mover do Espírito. Irmãos, hoje testemunhamos um milagre. Deus está no meio de nós. A reconciliação é um ato poderoso e o perdão é a chave para a liberdade. A emoção tomou conta e muitos começaram a clamar, a orar e a louvá-lo como nunca antes. Maria, tocada por aquele gesto coletivo, sentiu uma paz inexplicável. Cada palavra de adoração, cada lágrima derramada pareciam reafirmar que o amor verdadeiro pode vencer até mesmo as traições mais amargas. Ao final do culto, o desconforto de Maria começou a se dissipar, mas uma sombra de dúvida ainda permanecia em seu coração. Será que João será capaz de andar no caminho certo desta vez? E se a dor voltar? Maria se afastou um pouco da multidão, buscando um espaço para refletir. Através da janela da capela, ela viu o céu rubro, colorido pelas cores do crepúsculo. Deus, eu deposito minha tristeza e meu medo em Ti, confiando que a Tua luz pode iluminar até os cantos mais escuros do meu coração. No fundo, algo dentro dela murmurava: a história de João está apenas começando. O que mais Deus preparou para nós? E nessa incerteza delicada, um novo capítulo do seu relacionamento se desenhava. Maria sabia que o caminho a seguir estaria cheio de desafios, mas reconhecia que o amor e a fé poderiam conduzi-los a algo tão belo que o superaria. E assim, a jornada de transformação prometia surpresas a cada passo. O que mais Deus revelaria sobre essa nova vida que estava se formando? E qual seria o próximo teste que mexeria com a essência do amor que Maria e João compartilhavam? A luz da capela começou a se apagar, enquanto o crepúsculo tornava-se noite. Ainda assim, o brilho da esperança permanecia em cada canto. Maria, em sua solidão momentânea, sentia a presença do Senhor como um ato de carinho, como um manto sagrado envolvendo seu ser. Era hora de buscar respostas. Recostou-se na parede fria, enquanto os murmúrios da congregação a envolviam com suas orações fervorosas. A música que emanava dos lábios dos fiéis parecia dançar pelo ar, a melodia invadindo seu coração e gerando um furor de emoções. O eco dos pedidos por perdão, cura e renovação ressoavam dentro dela, como um eco divino que clamava por transformação. Pai, Tu sabes o que se passa em meu coração, murmurou, com os olhos fechados. Estou disposta a acreditar, mas o medo insiste em sussurrar que tudo pode desmoronar novamente. A cura será possível para nós? No exato momento em que suas palavras se apagaram no silêncio, um grupo de mulheres se juntou a ela. Eram amigas de longa data, conhecedoras da história de Maria e João. Uma delas, Esther, segurou a mão de Maria e disse firmemente: "O que o Senhor fez por nós, Ele pode fazer por você. Lembre-se, o poder de Deus é incomensurável." Maria olhou nos olhos delas e sentiu um calor envolvente. Mesmo em meio à dor, a comunidade oferecia um norte, um testa de fé coletiva que a ajudava a repensar as promessas de Deus para a próxima semana. Eram semanas que os Beacons na congregação intitulavam Semanas de Milagres. "Você se juntará a nós nas orações dessa semana, não é?" perguntou Esther, olhos cheios de fé. Maria hesitou, mas uma chama começou a arder dentro dela. "Sim, eu irei. Se Deus prometeu que pode curar e transformar, eu estarei lá. Espero que João também esteja disposto a se unir a nós." As mulheres trocaram olhares de encorajamento. Naquele momento, o peso que Maria carregava parecia um pouco mais leve. Ela tinha certeza de que não trilharia esse caminho sozinha. A conexão com aqueles que amavam a Deus era um reforço poderoso. Nos dias seguintes, Maria e João se dedicaram a participar dos cultos e orações. Maria observava João com cautela, mas viu seu coração se transformar enquanto ele se esforçava para ouvir e consertar o que estava quebrado entre eles.
A cada prece, as promessas de cura e recomeço começaram a vibrar em seus corações. João se tornava mais gentil, mais atento, tentando se afastar das sombras do passado. Mas a incerteza ainda permanecia. Uma noite, após um culto impactante, Maria teve um sonho. Uma figura luminosa apareceu a ela, envolta em luz e ternura. Maria, disse a entidade com uma voz suave, este é o começo de um novo caminho. Não tenha medo das tempestades que possam vir. Apenas confie em mim. Acordou com o coração acelerado e, mesmo com as dúvidas, uma nova determinação crescia. Ao contar a João sobre o sonho, ele sorriu. Eu também tenho sentido a presença de Deus de uma forma diferente. Acredito que algo potente está se aproximando de nós. A cada oração, a fé deles aumentava. Mas, conforme a semana avançava, também cresciam os desafios. Conversas passadas voltavam para atormentar Maria, e a sensação de dúvida ameaçava invadir novamente seu coração. O que ocorreria à medida que a semana de milagres se aproximava do clímax? Maria se perguntava se realmente seriam capazes de enfrentar o que viria. E o que significava essa luz que os estava guiando? Enquanto as noites de oração continuavam, uma pergunta pairava no ar, tilintando como um sino. Estariam prontos para o que Deus realmente tinha reservado para eles? Ou seriam capazes de enfrentar um novo teste até o fim? A semana de milagres finalmente chegou ao ponto alto. A igreja estava cheia e a atmosfera pulsava com a expectativa divina. Maria e João estavam sentados juntos, as mãos entrelaçadas, ambos nervosos, mas com o coração aberto. As palavras de Esther ecoavam em sua mente. O que o Senhor fez por nós, Ele pode fazer por você. O pastor subiu ao púlpito, iluminado pelos holofotes, uma expressão de determinação no rosto. Ele falou sobre fé, entrega e a importância de crer no invisível. As palavras dançavam como a brisa suave que penetrava pelas janelas abertas. O Senhor está se movendo entre nós. Preparem-se para o milagre. Maria sentiu um frio na barriga. O que seria esse milagre? Seria a cura de suas feridas emocionais ou o fim do tormento que se havia estabelecido entre ela e João? Enquanto orava em silêncio, uma onda de paz despejou-se dentro de seu coração. A presença de Deus era palpável, como um abraço caloroso que aquecia a alma. Ao redor, as pessoas começaram a levantar suas vozes em adoração. O som da congregação desafiava os limites do teto da capela, fazendo as paredes vibrarem com a intensidade da fé coletiva. Maria fechou os olhos, permitindo que a música a transportasse para um lugar de entrega. Nesse espaço sagrado, ela sentiu que o medo começava a dissipar. João, por sua vez, parecia mais sereno. Ele segurou a mão de Maria com força, os olhos fixos no altar. Algo havia mudado dentro dele. Reflexões passadas se misturavam com esperanças renovadas. Ele buscava mais do que perdão, ele almejava transformação. As orações começaram a se intensificar e Maria se viu totalmente envolvida na corrente de fé que pulsava ao seu redor. Um grupo de intercessores subiu ao altar, convidando quem quisesse experiência a ir à frente. Imediatamente, o chamado se tornou um clamor, pessoas correndo em busca de milagres, gritando por mudança, e Maria sentiu sua própria vontade se mover. Antes que pudesse pensar, ela estava de pé, puxando João com ela. "Vamos", disse, com uma confiança repentina. Ele hesitou, mas, ao ver a determinação dela, decidiu segui-la. Quando chegaram ao altar, uma mulher idosa começou a orar por eles. Com mãos calejadas e olhos cheios de amor, ela clamou por cura e restauração. Maria fechou os olhos novamente e entregou sua dor, suas incertezas e seu desejo de um novo começo. De repente, uma sensação maravilhosa percorreu seu corpo, como se eletricidade divina fluísse através dela. Maria sentiu que suas orações eram ouvidas. O véu do passado começou a se desfazer, e as memórias dolorosas tornaram-se limitadas. O amor de Deus era inigualável e estava cobrindo cada ferida, cada caco. Ela virou-se para olhar a João, que estava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sinto que algo mudou", ele disse, a voz embargada. "Eu também", respondeu Maria, com a esperança brotando como flores no outono, mesmo após um longo inverno.
A noite se desenrolou em um testemunho poderoso de cura e transformação. As histórias de milagres surgiam a cada instante, enchendo o ar com empolgação e reverência. Mas enquanto Maria celebrava a vitória, uma inquietação emergia no fundo do seu ser. Algo estava por vir. Estaria ela pronta para o que Deus ainda tinha reservado? E o que significava essa nova luz em João? As respostas estavam prestes a se revelar, mas também se aproximava uma escolha que os levaria a um novo caminho. O que aconteceria quando a verdade finalmente emergisse em suas vidas? A noite ainda vibrava com a energia do Espírito Santo, e Maria sentiu que a atmosfera estava repleta de promessas. As vozes na igreja se erguiam em adoração, e a cada instante, testemunhos de milagres sendo compartilhados ecoavam pelo espaço. Pessoas se abraçavam, algumas choravam de alegria. Ali parecia haver uma celebração celestial em meio à comunidade. "Você ouviu isso?" João perguntou, os olhos brilhando de emoção enquanto tentava processar tudo o que estava acontecendo. Aquela mulher que foi curada de uma doença sem cura, e os gêmeos que estavam afastados, eles se reconciliaram. O Senhor está agindo. Maria assentou, seu coração batendo forte. Sentia que o milagre os envolvia e que havia uma nova esperança pulsando entre eles. No entanto, uma sombra do passado ainda pairava sobre a mente de João. A transformação que ele tanto desejava não era apenas sobre cura, mas também sobre redenção. Maria percebeu que ele lutava com seus demônios internos. "João, talvez seja a hora de você assumir algumas coisas", ela sugeriu suavemente. O olhar dele se perdeu entre a multidão, como se estivesse buscando uma resposta nas palavras que flutuavam ao seu redor. "Você está certa. Há muito que eu preciso entender e consertar", respondeu, uma sinceridade forte no olhar. Maria viu a determinação surgir nele, mas ainda havia um medo evidente. Seria ele capaz de enfrentar seu passado? A mudança exigiria coragem. Enquanto essa conversa pairava no ar, a mulher idosa havia orado por eles, voltou a se aproximar, com um semblante sereno. "O Senhor me disse que há algo mais que você precisa fazer", disse ela a João. "Curar a alma é um processo que exige verdade e arrependimento. Confie, meu filho, Ele está com você." A presença dela trouxe uma calma avassaladora. Maria viu João encorajar-se a cada palavra, embora o peso do que precisava revelar fosse grande. Mas a força daquele ambiente espiritual parecia lembrar a todos sobre o amor e a misericórdia que o cercavam. "Chegou a hora de abraçar sua verdade", Maria encorajou. "Estaremos juntos, mas precisamos confiar um no outro." "Você ainda me ama depois de tudo?" João perguntou. Estava quase desarmado, vulnerável ali em meio à multidão. "Eu te amo e vou amar sempre, João. Deus nos trouxe até aqui. Ele ainda tem um plano para nós", disse Maria, com um sorriso iluminado. Naquele instante, seu coração sentiu um calor que não conseguia descrever. O amor tinha um poder transformador. João parecia decidido, e enquanto a música continuava a soar, ele tomou a dianteira. "Pastor, eu preciso compartilhar algo", declarou, sua voz ressoando em toda a igreja. Os olhos da congregação se voltaram para ele, um misto de expectativa e curiosidade. Ali, sob os olhares atentos e o amor coletivo, João começou a falar de suas lutas, como havia falhado, e o desejo de encontrar perdão. As lágrimas brotavam, a vulnerabilidade ressoava nas palavras. À medida que suas confissões se desdobravam, Maria percebeu a construção de algo poderoso. Um elo não apenas entre eles, mas entre todos os presentes. As pessoas começaram a chorar, a orar por ele, criando uma corrente de amor e suporte. Mas, conforme ele falava, algo no fundo da mente de Maria sussurrou, uma preocupação, sobre como a verdade de João se encaixaria no recém-descoberto milagre entre eles. O que mais estava escondido, esperando para ser revelado no momento certo? E quando o pastor finalmente se aproximou, colocando a mão sobre o ombro de João, a congregação estava em expectativa. Algo transcendente estava prestes a acontecer. Maria sentiu o peso da divindade, o ambiente carregava um ar de revelação. "O que você fez, Deus, pode levar à libertação ou talvez a um chamado maior? Qual o próximo passo que nos aguarda?" Essa pergunta ecoou em seu coração. A resposta estava prestes a ser revelada. E enquanto Maria segurava firmemente a mão de João, um novo capítulo de suas vidas estava prestes a começar.
Faltava apenas um toque da mão divina para desencadear a transformação final. O que mais Deus tinha preparado para eles? Enquanto a congregação mantinha o olhar fixo em João, uma sensação poderosa envolveu o ambiente. O pastor, homem de fé profundíssima, sorriu com amor e sabedoria. Ele se inclinou mais perto de João, e o murmúrio de orações se intensificou, como um coro celestial unindo corações. A intensidade da adoração parecia formar uma capa protetora ao redor deles, criando um espaço sagrado que invitava à revelação. Meu filho, começou o pastor, sua voz suave, porém firme. Deus ouve seu clamor. Ele já perdoou suas fraquezas e tem um novo caminho à sua frente. As palavras pareciam vibrar no ar, aquecendo os corações presentes. Maria sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. O perdão que João buscava ecoava naquelas palavras. Havia um alívio no ar, uma compaixão reconfortante que tocava cada alma na igreja. As mãos que antes tremiam agora estavam firmes. As palavras de João foram uma chave que liberou um misto de graça e misericórdia. Eu estou pronto, João declarou, sua voz embargada. Estou pronto para mudar, quero renascer. Um clamor de apoio emergiu da congregação, como um rugido de encorajamento que preenchia cada canto da sala. Mas Maria não podia ignorar o calafrio que correu por sua espinha. Enquanto muitos exaltavam a transformação de João, ela se perguntava: o que ainda está oculto? O que mais ele precisa enfrentar? Essa dúvida se instalou em seu coração e ela buscava a resposta. A confiança tirava a força de sua fé, mas o temor da verdade aparente tornava-se um fardo pesado. Com a congregação ainda em estado de celebração, Maria lembrou-se das mensagens que haviam sido compartilhadas momentos antes. Verdade e arrependimento. Essas palavras repetiam em sua mente, e ela não podia evitar o pensamento de que a jornada de João estava longe de acabar. O pastor olhou nos olhos de João, parecendo enxergar além do exterior. Às vezes, a verdadeira liberdade vem quando encaramos nossos fantasmas de frente, meu filho. A cura completa inclui não apenas o que nos aflige, mas também o que nos detém de viver plenamente. Como um raio de luz atravessando nuvens escuras, aquelas palavras cortaram a atmosfera. Você precisa buscar o perdão não apenas dos outros, mas também de si mesmo, continuou o pastor. Esse passo é vital para sua libertação. Maria sentiu seu coração palpitar quando João assentiu. Eu sei, pastor, já carreguei essa dor por tempo demais. Estou disposto a ser livre. Foi um momento triunfante que se desdobrou diante dela. A adoração cresceu e as vozes se uniram em louvor ao Senhor. Entretanto, a mente de Maria não conseguia se livrar da inquietação. Algo parecia faltar. A verdade que João precisava enfrentar não era apenas sobre ele, mas sobre eles, e mais profundamente sobre o amor que sustentava sua relação. Ela queria que ele estivesse verdadeiramente livre, mas tinha receio do que isso implicasse. João estava em um ponto de virada, e o despertar de novas esperanças em sua vida trouxeram um misto de excitação e pavor. O caminho que se abria era recheado de possibilidades, mas também de incertezas. O milagre estava acontecendo, mas quais segredos ainda estavam escondidos sobre a superfície? E enquanto todos se envolviam numa dança de adoração, uma nova presença se destacou entre a multidão. Uma jovem entrou na igreja, com um semblante carregado de peso. Seus olhos buscavam João, e Maria imediatamente sentiu uma pontada na parte mais profunda de seu ser. O que a jovem teria a revelar? O que ainda estava prestes a ser desencadeado naquela noite mágica? Mais perguntas pairavam no ar, e a intensidade do momento só aumentava, como uma tempestade de emoções prestes a eclodir. O que mais o Senhor tinha reservado para aquele lugar? E como isso afetaria a jornada de João e Maria rumo à cura definitiva? A jovem, com o semblante grave, avançou em direção a João, e cada passo parecia pesado. As mãos suadas e o olhar nervoso denunciavam uma tempestade de emoções dentro dela. Maria sentiu seu coração acelerar. O que aquela garota traria à tona? Seria a verdade que ela temia? João,
Começou a jovem, sua voz trêmula, mas decidida. Eu precisei vir. Há algo que não posso guardar mais. O murmúrio coletivo da congregação se desfez em respeitoso silêncio. Aquela presença, que parecia carregada de significados, prendia a atenção de todos. Havia um peso que se instalava no ar, como se o próprio céu estivesse escutando cada palavra. O que você tem a dizer? João perguntou, seus olhos se fixando intensamente nos dela. Ele mal conseguia conter a ansiedade. Maria, por sua vez, sentiu-se apreensiva. Havia um propósito divino naqueles instantes, mas o que estaria por vir poderia acabar com todos os esforços de mudança que ele tentava fazer. Você não sabe como eu lutava todos esses meses, a jovem continuou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu ainda carrego o peso da verdade que não soube compartilhar. Você é mais do que uma lembrança para mim, João. Eu estava esperando um filho seu. As palavras pairaram no ar, pesadas, como um chumbo que cai no fundo de um lago. A congregação se moveu em um misto de choque e compaixão. Os olhos de João se arregalaram e uma expressão de confusão e dor tomou conta dele. Maria paralisou. A verdade que ela temia agora se solidificava em um momento cru e revelador. Havia mexendo em suas emoções que não poderia ignorar. Eu não soube como dizer, não queria que você se sentisse preso, mas algo me dizia que você precisava saber. Eu vi você se transformando e acreditava que poderia ser diferente, que poderíamos ser uma família. As palavras pairaram no ar, pesadas, como um chumbo que cai no fundo de um lago. A congregação se moveu em um misto de choque e compaixão. Os olhos de João se arregalaram e uma expressão de confusão e dor tomou conta dele. Maria paralisou. A verdade que ela temia agora se solidificava em um momento cru e revelador. Havia mexendo em suas emoções que não poderia ignorar. Eu não soube como dizer. Não queria que você se sentisse preso, mas algo me dizia que você precisava saber. Eu vi você se transformando e acreditava que poderia ser diferente, que poderíamos ser uma família. As palavras se desdobraram como pétalas de uma flor cinzenta, repletas de sono e pesar. Meses de incertezas e arrependimentos de João colidiram em sua cabeça. O que ele faria agora? Como a nova vida que ele desejava para si mesmo e para Maria poderia coexistir com essa revelação que estrondava na sala? Maria olhou para João e seu coração estava dividido. A dor que sentia era forte, mas havia uma chama de compaixão queimando dentro dela. Sim, João tinha errado, mas agora está diante de uma nova responsabilidade. A congregação respirava ansiosamente, como se a atmosfera sagrada houvesse sido eletrificada pela presença da verdade. João, a jovem disse, com os lábios apressados, eu não vim para te prender, mas para libertá-lo. O amor verdadeiro não deve ser envolto em mentiras. É hora de enfrentar suas realidades. O melhor caminho é o que leva à luz, mesmo que a verdade doa. As palavras cortaram como flechas no coração de João, inflamando a realidade de seus erros. Ele sentiu a enormidade do que estava acontecendo, e uma onda de arrependimento e amor misturado brotou dentro dele. Maria olhou para o marido e viu um homem dividido entre dores do passado e desejos do futuro. Eu quero fazer a coisa certa, ele disse, finalmente, sua voz em um suspiro. Estamos juntas, João, respondeu Maria, já sabendo que sua fé seria testada. Armada com compaixão e esperança, ela não sabia o que o destino tinha reservado, mas estava disposta a enfrentar. Nesse momento, o pastor se aproximou, impondo suas mãos sobre João e a jovem. Que a graça do Senhor abunde sobre vocês. O que está sendo revelado será um testemunho de cura, e Deus opera no meio de nós. As palavras enchiam um ambiente de esperança, mas Maria ainda sentia a incerteza vibrando ao redor dela. O que aconteceria nos dias seguintes? Quantas feridas precisariam ser curadas? Uma pergunta pairava na mente da congregação. Estaríamos prontos para enfrentar a transformação que se desenharia diante de nós? As revelações não pareciam chegar ao fim, e Maria percebia que a batalha pela cura ainda estava apenas começando. O que mais a vida traria para aquele lar? E como poderiam todos enfrentar o redimensionar de suas histórias?
As palavras do pastor ecoaram na sala, ressoando como uma canção de esperança. Era como se um ventinho suave soprasse, levando as tensões para longe, mas tudo ainda parecia incerto para Maria. O olhar de João passava de confusão a um misto de determinação e angústia. Ele sabia que precisava encarar a nova realidade que surgia diante dele. A jovem estava ali, vulnerável e destemida, com lágrimas nos olhos, disposta a assumir a responsabilidade do que a vida havia lhe imposto. Ela trouxe à tona um amor tão intenso e ao mesmo tempo tão aterrorizante. Como poderia João, que também carregava suas próprias dores, encontrar a força para acolher tudo isso? Maria respirou profundamente. O cheiro fresco do lugar a envolvia, como se uma luz espiritual estivesse se espalhando por ali, aquecendo os corações. Ela sabia que a situação não poderia ser resolvida somente com palavras. Algo mais profundo precisava acontecer, uma renovação de fé e amor. João, começou ela, a voz suave, mas cheia de propósito. Este é o momento de decidirmos, não apenas por nós, mas por essa criança que vem ao mundo. Não podemos deixar que o nosso passado defina nosso futuro. Ele a olhou nos olhos, buscando naquele olhar um refúgio. Eu não sei se estou pronto para isso. A responsabilidade é imensa e parece que tudo desabou ao meu redor. Todas as grandes mudanças começam com um pequeno passo, Maria respondeu, com um sorriso encorajador. Estou aqui ao seu lado, vamos juntos, o amor é um ato de coragem. Nesse instante, a congregação começou a murmurar em vozes baixas, marcando um momento de conexão e comunhão. Algumas pessoas se aproximaram, colocando as mãos sobre os ombros de João e enviando sua energia positiva, promovendo um aquecimento ao redor dele. A jovem também foi cercada por braços amigos que a acolheram. Era uma demonstração clara de que, na luta pela verdade, nunca se estaria sozinho. Ali, rodeados pelo amor e pela comunidade, João começou a sentir sementes de esperança brotarem em seu coração. É claro que ainda havia muitos dilemas e perguntas pairando no ar. Como lidar com os julgamentos e as opiniões que poderiam advir? Mas, ao mesmo tempo, João compreendeu que tinha em suas mãos a opção de fazer um novo começo. Vamos orar, João anunciou de repente, a voz firme. Ele se virou para a congregação, sentindo um peso saindo de seus ombros. O pastor, percebendo a necessidade de disposição espiritual, guiou os fiéis em um clamor fervoroso por transformação e cura. Que o Senhor traga paz às suas almas e clareza aos seus caminhos, ele invocou. Confiemos na graça divina, que é capaz de fazer mais do que pedimos ou imaginamos. Os minutos passaram como horas e a sensação de união se tornava palpável. Maria viu tênues lágrimas de alívio nos rostos, sorrisos de renovação e abraços sinceros. Havia um poder inexplicável no ar, uma promessa de que tudo poderia ser possível desde que houvesse amor e fé. No meio da oração, uma nova luz parecia se acender em João. Ele sentia que, apesar dos desafios, não estava em uma batalha sozinho. Uma força interna o movia, e mesmo com o peso da responsabilidade, seu coração pulsava em um compasso diferente, mais esperançoso. Após o momento de oração, o pastor se virou para João e a jovem, um brilho nos olhos. Agora é o tempo de decidir, meus irmãos. O que vocês farão a seguir pode não ser fácil, mas será poderoso. João olhou para Maria e a jovem, sentiu o amor que os unia em toda sua essência. Ele sabia que decisões precisariam ser tomadas e conversas profundas deveriam acontecer. Com um sorriso que refletia uma nova visão, ele respondeu: Vamos construir uma história nova, um lar baseado em amor e em fé. E assim, o eco daquela declaração se espalhou pelo recinto, trazendo energia de transformação. No entanto, uma pergunta pairava sobre todos. Como seria essa nova jornada? O que o futuro reservava para eles enquanto buscavam a luz divina no meio da escuridão? E assim, uma nova fase se desenrolava com desdobramentos inesperados. O que poderia acontecer quando a ligação mais forte fosse testada? Como todos lidariam com as incertezas do próximo capítulo? Maria e João estavam mergulhados em uma atmosfera de esperança,
Haviam se levantado após a oração, sentindo como se uma nova luz os envolvesse. A congregação estava vibrante e o murmúrio de fé se espalhava pelo ar, como uma onda de amor. Mas para João, o que vinha a seguir ainda estava. Era um mistério. Os dias que se seguiriam iriam requerer coragem e determinação. Enquanto caminhavam em direção à porta, Maria pegou a mão de João e sorriu. Vamos colocar em prática essa fé que fomos chamados a viver. Você realmente acredita que podemos enfrentar tudo isso? A dúvida ainda residia no fundo do coração dele, mas, ao olhar para ela, uma sensação de tranquilidade começou a tomar conta do seu ser. O amor que ambos sentiam parecia ser uma âncora em meio à tempestade. Eu acredito, ela respondeu, com firmeza. Vamos juntos. E lembre-se, Deus nunca nos dá um peso que não possamos carregar. Ele promete estar ao nosso lado. As palavras de Maria ecoavam em sua mente enquanto eles saíam da igreja. A luz da manhã filtrava-se pelas árvores, trazendo uma sensação de renovação. Era como se tudo em seu entorno estivesse sendo preparado para algo grandioso. Em casa, entretanto, as conversas que se aproximavam eram inevitáveis. Na primeira refeição juntos, Maria falou sobre os desafios que viriam. Mas João percebeu que, com cada palavra dela, as incertezas começavam a parecer menores. Juntos formavam uma equipe e sabia que, ao lado dela, poderia enfrentar qualquer tempestade. Precisamos falar com nossos pais e contar o que está acontecendo, propôs Maria, olhando seriamente para ele. João hesitou por um momento. E se eles não aceitarem? Não sei se estou pronto para lidar com isso. E se eles aceitarem? Maria argumentou, determinada. Podemos construir essa nova história. Às vezes, o maior milagre vem da coragem de nos abrir para os outros. Os dias seguintes foram preenchidos com essa expectativa tensa. Cada encontro com familiares trouxe novas emoções, apreensão, amor e também algumas lágrimas. As reações variavam. Alguns estavam alegres, outros preocupados. Mas o que mais impressionava era a maneira como todos se uniram por amor a eles. Em um desses encontros, enquanto conversavam sobre o futuro, algo surpreendente aconteceu. A avó de João, uma mulher de fé profunda, pegou as mãos deles e começou a orar. Estamos apenas no começo de um milagre, ela disse, com lágrimas nos olhos. Que os laços do amor e da família cresçam ainda mais fortes nessa jornada. E naquele momento algo mudou. João sentiu como se uma onda de calor o envolvesse. Ele percebeu que, mesmo que as coisas ainda não estivessem claras, havia um propósito divino em sua jornada. Ele olhou para Maria e viu a mesma faísca de esperança em seu olhar. Algo maior estava se desenrolando. Precisamos ser a luz um do outro, João disse, firmando seu compromisso com ela e com a nova vida que se aproximava. No entanto, enquanto navegavam por essas águas de mudança e renovação, a atmosfera ao redor deles começou a vibrar com uma intensidade inesperada. Naquela mesma noite, uma mensagem misteriosa chegou a João, uma chamada inesperada que anunciava um encontro que poderia mudar tudo. O que se revelaria nesse encontro inesperado? Os próximos dias poderiam liberar milagres ou desafios que testariam sua fé. Uma nova provocação estava em seu caminho, mas a pergunta gritava em seu coração. Seriam eles realmente capazes de enfrentar qualquer tempestade que surgisse a caminho? Com a revelação do inesperado, a vida de João e Maria estava prestes a mudar mais uma vez. Naquela fatídica noite, um telefonema transformou a expectativa em turbulência. A voz familiar do amigo de João, Lucas, soou do outro lado da linha, trazendo consigo um convite que deixou João em choque. João, você não pode perder isso. Um plano de negócios que pode mudar nossas vidas está prestes a ser apresentado. Precisamos que você e Maria estejam lá. João estava indeciso. Lucas, não sei se estamos prontos para isso. A situação está muito delicada e ainda temos tanto a resolver. Maria, percebendo a angústia nos olhos de João, entrou na conversa. Talvez isso possa ser uma oportunidade de recomeçar, João. Um passo a mais, não apenas na vida pessoal, mas também onde podemos colocar em prática o que temos aprendido sobre fé e renúncia. As palavras de Maria foram como um sopro de fé que acendeu a chama da coragem no coração de João. Ele decidiu que, no fundo, essa era a chance que precisavam para mostrar que podiam enfrentar desafios juntos, como um casal restaurado. Está bem, vamos, disse ele, firmando sua determinação. Ao chegarem ao encontro,
Uma sala repleta de pessoas esperava ansiosamente. As mesas estavam impecavelmente arrumadas e um clima de otimismo era palpável. Lucas introduziu João ao mentor que apresentaria o projeto, um imponente empresário cheio de carisma, cujo olhar parecia atravessar a superficialidade e alcançar as almas dos presentes. Com energia contagiante, ele começou a falar sobre as promessas de mudança e oportunidades, e a cada palavra, João sentia seu coração pulsar mais forte. Você pode estar pensando em tudo que já passou, mas a verdadeira mudança só acontece quando nos permitimos sonhar novamente, dizia o empresário. Eu vejo em vocês a disposição de lutar, e essa é a chave. Enquanto o empresário falava, João e Maria trocaram olhares encorajadores. A força do amor entre eles parecia pulsar mais forte a cada minuto naquela sala. Durante os dias seguintes, um milagre parecia acontecer em suas vidas. João envolveu-se de corpo e alma no novo projeto, e Maria, ao seu lado, se tornou sua maior apoiadora. Juntos, eles enfrentaram cada desafio. As conversas que antes pareciam pesadas se tornaram momentos de crescimento e entendimento. O passado ainda virava e revirava, mas gradualmente a confiança começava a se firmar. Enquanto isso, a jovem que havia revelado sobre a criança ficou em contato, criando um vínculo inesperado e importante. João, eu quero que você saiba que estou aqui para te apoiar. Não estou aqui para criar problemas, mas para somar na vida de todos nós. A sinceridade dela foi um bálsamo para as feridas que ainda estavam em processo de cicatrização. Diante de tudo isso, Maria sentiu que os dias estavam se tornando preciosos. Com as respostas se apresentando, uma nova paixão parecia. Pela vida e pelo futuro espírita se acendia em seus corações. Na noite de um culto especial, em meio a um mar de adoração, Maria foi tocada por uma profunda sensação de gratidão. Deus, tu nos trouxe até aqui, murmurou em silenciosas orações. Que possamos continuar a andar juntos, guiados por tua luz, sempre buscando a verdade, não importa quantas dificuldades apareçam. Ela sabia que a proximidade do Senhor era o que sustentava a nuvem de esperança sobre eles. Então, em um momento de reflexão, um inesperado desdobramento aconteceu. Uma visita dos pais de João, que normalmente ficavam céticos com a situação, se convertia em um fortalecimento da família. Eles chegaram com um sorriso luminoso e muitas palavras de apoio, dizendo que estavam prontos para ajudar. Queremos participar de cada momento dessa nova vida que estão construindo, declarou sua mãe, com emoção nos olhos. Esse apoio fez a diferença. Maria sentiu que o amor deles cativava novas esperanças, criando um lar mais unido do que nunca. Com cada pequeno passo, era como se Deus estivesse moldando suas vidas quebradas em algo maravilhoso. Com a confiança ressaltada, João se sentia pronto para enfrentar qualquer desafio. Ele olhou para Maria e a jovem que levaria seus traumas a reboque. Estamos prontos para essa nova jornada e faremos isso juntos. Envolvidos em um abraço, os três sentiram uma onda de renovação, uma certeza de que muitas bênçãos ainda estavam por vir. O que parecia uma tempestade, agora se transformava em um arco-íris de possibilidades. O que Deus tinha reservado estava apenas começando a se desdobrar. Quais surpresas o Senhor ainda preparava para eles? A expectativa pairava no ar, e todos em conjunto estavam preparados para testemunhar e viver os novos milagres que viriam a seguir. Cada dia trazia um desafio, mas também um convite ao crescimento. Maria, João e a jovem, de mãos dadas, não só tinham trazido o milagre, mas também estavam prontos para enfrentar juntos o grande amor que Deus tinha preparado para todos eles. E assim, as perguntas que antes pareciam permanecer sem resposta, agora tomavam a forma de promessas de um futuro melhor. Seriam eles capazes de se unir como uma nova família restaurada, enfrentando os desafios com fé, amor e coragem? Essa nova jornada de milagres apenas começava, e a presença de Deus continuava a ser a luz em seus caminhos. Era tempo de agir, tempo de transformar. Agora, se você se emocionou com essa jornada de fé, não perca a chance de se inscrever imediatamente no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar essa história poderosa com seus amigos.
Comente suas reações e testemunhos sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação. Vamos juntos espalhar a luz da fé.